Bem, vamos lá, né? Eu farei uma gravação aqui de um assunto importante. Aí eu tô aproveitando e testando o overlay, porque eu pretendo fazer uma aulazinha sobre OBS. Já tô testando algumas coisas do OBS aqui, fazer aquelas aulas intuitivas que eu faço. Aí eu botei esse overlay aí, ó, animado. Aí farei o vídeo com overlay animado e overlay estático, beleza? Vamos lá. Qual é o assunto? O assunto é o medo da verdade, né? De onde vem esse medo? Né? Como esse medo acontece? Vou explicar para você. Vamos lá. Constantemente, pessoas que nunca criaram conhecimento na vida, pessoas extremamente manipuladas, pessoas extremamente ingênuas, desqualificadas para estar nesse mundo aqui, pessoas que têm dissonância cognitiva muito forte, pessoas prepotentes, arrogantes, presunçosas que pensam que porque viu algo no jornal nacional ou na internet ele pensa que está certo, pessoas que nunca estudaram de verdade, são pessoas que decoram para fazerem provas, né? São pessoas muitas vezes que faz uma prova, um trampo com IA. São esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o que diz que psicopatas quase não existem, que são bem poucos e não estão em muitos lugares. São pessoas que lhe atacam quando você define, ó, de fulano é um psicopata por isso, isso, aquilo, fulano de tal também. Por quê? Esse grupo de pessoas, por ser ou o próprio psicopata, que são muitos, ou por ter uma dissonância cognitiva muito forte e ser manipulado por vários psicopatas, ele consciente e conscientemente, essa pessoa trabalha em função do psicopata, de proteger, de dar suporte, de oferecer vítimas. Acontece muito. O que você tem que entender é que existe muita gente falsa perto de você. Essas pessoas que têm dissonância cognitiva muito forte, tem prepotência, arrogância, presunção, a pessoa pensa, é aquele tipo de gente assim, nunca criou um conhecimento, mas só falta se comer de tanto narcisismo que tem porque passou em cálculo ou o que for. São pessoas que nunca criaram nada, mas porque decorou uma besteirinha que não sabe como funciona, não sabe aplicar no mundo real, pensa que é uma divindade. Essas pessoas, claramente, elas são suas inimigas, não são pessoas extremamente narcisistas e invejosas, não estou falando do psicopata. Porque a partir do momento que você apresenta um conhecimento, fruto de um processo intelectual, uma experiência de vida, uma coisa avançada, por mais que você expresse com simplicidade, como dizer, existem muitos psicopatas e isso é fácil de identificar, essas pessoas odeiam qualquer pessoa que tenha uma inovação, qualquer pessoa que tenha uma ideia nova. Entendeu? Então essas pessoas são invejosas. Esse grupo de pessoa é o tipo de gente que fica com voz mansa com você, que todo mundo se bate com esse tipo de gente. Ela tenta lhe desmoralizar, ela fala mal de você quando você não está vendo. São pessoas invejosas, são pessoas que toda ideia nova que você tem, ela tenta botar você para baixo, desfazer da ideia, lhe desmotivar, direcionar para outra situação. São pessoas extremamente perigosas. Elas não são os psicopatas, mas são tão perigosas quanto. Na verdade, não tanto, mas próximo. Lembra que eu falei assim, tem tipo de pessoas, narcisista ou não, que são tão manipulados, tiveram tanto contato com o psicopata, que eu tenho dificuldade de separar, de identificar. Então, como já são pessoas que você identificou, sendo psicopata ou não, são pessoas extremamente perigosas, dissimuladas, falsas, controladas por psicopatas, cara, é frequente, cara. Essas pessoas são tão controladas por psicopata que quando tá com você, ela tá no telefone comunicando o que tá vendo, comunicando o que tá ouvindo, pedindo autorização, perguntando o que é para fazer. São pessoas extremamente falsas e mau caráter. Elas são controladas por psicopatas. Eu recomendo não perder tempo. Eu não perco tempo. Muito raro eu dar uma opção para a pessoa, ela faz uma coisa ou outra. Normalmente, porque deixa eu lhe explicar. Não sei se vocês perceberam, mas assim eu dou dicas, né? Muito mal interpretadas, como se eu estivesse fazendo um mal à pessoa. Quando eu falo você fará isso, você é isso, o futuro de dar uma merda tá próximo, entendeu? Então eu tô dando uma dica para ver se você muda, mas em minha experiência de vida, de muita experiência que eu tenho, cara, o destino de vocês, o karma, que é a mesma coisa, não muda.
Vocês tem essa, fica querendo tirar ondinha. Eu não acredito em karma, não acredito em destino. O que seria o karma, o destino? Só um momento aqui, porque eu esqueci de tirar de novo a proteção de tela. Bem, o que seria o destino? O que seria o karma, o destino? Vamos lá. Se você é uma pessoa que não evolui, você sempre tomará as mesmas decisões. Então você tem um destino fixo. Não é difícil saber quais são, porque você não muda, você não evolui. Se você é uma pessoa que regride, seu futuro será cada vez pior baseado naquela natureza. O único futuro que é difícil ou impossível de determinar são de pessoas que evoluem muito, que é uma minoria, 2%. Então, existe o karma sim. Né? O fato de você não querer evoluir, independente de alguém lhe ensinar, independente de você ter crescido em um ambiente e conviver com pessoas psicopatas que lhe controlaram, que lhe destruíram, não deixaram você construir sua identidade e lhe botaram em sua cabeça que não é para evoluir nada, ser preguiçosa, é um problema seu. Mas seu destino é esse, não muda. São pessoas extremamente loucas, narcisistas. Elas trocam de casa, diz que mudou a vida, troca de helicóptero, troca de avião, troca de carro, troca de tudo. Pensa que a vida está mudando e está sempre a mesma merda, porque ela não evolui, ela não muda, ela é a mesma pessoa. São pessoas extremamente com... Vocês têm todo um processo intelectual distorcido, né? Vocês são loucos, bora logo explicar o que vocês são loucos. E essas pessoas têm uma loucura um pouco mais profunda, né? Você vê uma pessoa que precisa projetar em coisas fora dela sua vida. Que, na verdade, sua vida é você por dentro, né? Sua vida é determinada por seu intelecto, o que está em sua mente. E o que está em sua mente determina suas escolhas. E ela não percebe que as escolhas são sempre a mesma, do mesmo tipo. Então, na mente dela, mudar de comprar roupa mais cara é evoluir, comprar um carro mais caro é evoluir. São pessoas que são vazias por dentro, só tem o que não presta, então ela foge de si mesma e projeta no meio externo. Beleza? Pronto. No caso, muitos de vocês, né? Então, o que acontece? O discurso aqui é sobre o medo da verdade, né? O que eu estava falando aqui, tentando criar uma base, uma estrutura para explicar a vocês por que vocês têm tanto medo da verdade. Como é que funciona? Todos nós temos contatos com vários psicopatas desde quando a gente nasce. Ou é seu pai, ou é sua mãe, ou os dois, ou o irmão, algum parente. Eles estão em todo lugar. Consequentemente, eles são pessoas que cometem todo tipo de abuso em todas as pessoas. E as pessoas normalmente não percebem, porque elas não são treinadas, elas não sabem distinguir, ela pensa que aquilo ali está certo. E o psicopata costuma ali fazer mal sorrindo, falando manso, né? É por isso que eu falo, cara, assim, você quer me dizer o que é real? Você quer dizer que você é uma pessoa que consegue definir caráter? Seu critério falou manso, uma pessoa boa, pode estar estuprando, pode estar esquartejando, pode estar botando para você comer canibalismo ali. Mas se falou manso, é uma pessoa boa. Se falou com grosseria, é o demônio. Cara, eu isolo esse tipo de gente. A pessoa tá com 30, 40, 100 anos com essa mentalidade, brother. Ela é saudável para ela me afastar. Porque uma pessoa com esse tipo, com essa mentalidade podre, burra, claro que o contato comigo desperta nela muita inveja. Ok? Então vamos lá. De onde vem o medo da verdade? Como é que funciona? Existe a Matrix, certo? A Matrix, ela basicamente projeta sentimentos em vocês, em todo mundo, em mim também. A diferença é que eu saí. Então, a Matrix projeta os sentimentos em você desde quando você nasce. Nesses sentimentos tem informação, certo? Vamos dizer assim, esse sentimento que você tem um psicopata velho ali que abusa de criança a vida inteira, tem um bocado de criança em cárcere privado estuprando, canibalizando, mas ele chega com aquela voz de demente, de velho, sorri pra você, você pensa que sentiu algo seu, que você chama de empatia, com a informação, ele é bom, ele é puro, ele é correto, ele é honesto. Todo sentimento que a Matrix impõe a gente tem um texto dentro.
E aí você começa a pensar que você empata, que você antecipa, que você tem poderes sobrenaturais, você não conta para os outros, o narcisismo começa a aumentar, a presunção, a arrogância, você pensa que é especial, você pensa que é melhor. E na verdade todo esse conjunto de defeitos que você vai acumulando também faz parte da energia negativa da Matrix. Você vai absorvendo. Então, o que acontece? Quando a gente está passando por todo tipo de abuso sem preparo nesse mundo, a gente vai aceitando, o psicopata sempre fará uma coisa com todo mundo, sempre faz. Ele faz todas as vítimas odiarem as pessoas que ela conhecia antes do psicopata, e enxergar todo mundo como inimigo, e só confiar no psicopata, por mais que estupre, faça o que for, mande cometer crime, a pessoa só confia no psicopata. Está totalmente controlado, é fraco, é burro. Tá cheio de energia negativa que ele pensa que é dele, mas na verdade esses sentimentos não são nossos, são da Matrix, que se chamam de empatia, né? Vocês sentem, você não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem de onde vem, você pensa que é seu. Então o psicopata, quando controla essas pessoas, você identificou, não procura essa pessoa para resolver, que ela não acreditará em você, ela contará para os psicopatas e coisas ruins acontecerão com você e sua família, as pessoas próximas. Então essa construir alguns pedaços de base, né? Então vamos lá, vamos para a questão do medo da verdade. Como é que esse medo da verdade acontece? Inicialmente a gente recebe essa carga emocional negativa da Matrix com texto desde jovem, mas a gente só começa a ler a informação que está na empatia com uma certa idade, né? Talvez 10, 12 ou mais velho. Você começa a interpretar aquilo ali, você pensa que é seu, você se apropria, mas na verdade aquilo se apropriou de você. Você pensa que se apropriou daquilo ali, mas aquilo apropriou de você. Muitas vezes você trata como o anel, né, o anel do Senhor dos Anéis, meu precioso. Então o que acontece, brother? Acontece o seguinte, como é que surge o medo da verdade? O medo da verdade é uma energia negativa que a Matrix impõe a gente, com muita dor. Ela sempre, se vocês observarem, todo sentimento que ela bota na gente, e são todos negativos, independente de como você sinta, de sua interpretação. Sua interpretação já é algo imposto pela Matrix. Então, todo sentimento de Matrix é negativo. Então, como é que funciona a questão desses sentimentos de decepção? Esses sentimentos são impostos pela Matrix, certo? Então, como é que funciona? Você começa a passar por experiências negativas. A Matrix sempre associa um sentimento a um evento em sua mente, um evento externo. Ele está sempre associando sentimentos para você engessar, você absorver e acreditar que aquele sentimento é vinculado àquela situação, àquele evento. Então, quando você começa a ter decepções, um parente lhe decepciona muito, uma namorada, um namorado, tira a nota baixa, esse sentimento vai entrando e lhe convencendo que isso dói. Você começa a acreditar que dói e a dor começa a penetrar em você porque você acredita. Então você começa, normalmente conscientemente, a ter medo de conhecer verdades, né? De descobrir que seu irmão é um canalha, um psicopata, descobrir que seu pai estupra criança, descobrir que seu avô abusa de meninas, né? Descobrir, tirar nota baixa, porque você acaba associando sempre enxergar a verdade como algo doloroso. E aí sua vida acaba. Você para ali, normalmente você não vai para lugar nenhum. Como eu já falei, né, com uma certa experiência que eu tive com uns 12 anos. Se eu não me engano, mais ou menos nesse período. Desculpem, viu? Eu tô com a ciclobezatrina aqui na cabeça até terça-feira. Mas tentarei dizer tudo. Senão eu tento fazer outro vídeo depois. Então como é que funciona, brother? Funciona assim. Você começa a passar por experiências negativas, sempre associado à verdade, e você começa a acreditar, quando a Matrix lhe convence que conhecer a verdade dói. Observe, se a Matrix é maligna e ela não quer que você conheça a verdade, tem algo estranho aí. Porque a verdade não dói, a verdade é boa, é pura, ela alimenta, faz bem, faz você crescer, evoluir e melhorar. Então ela impõe, né, ela coloca um medo e um sofrimento para você parar. E a partir dali você não conheceu as principais verdades da vida, porque você nunca terá coragem de superar aquilo ali, com medo da dor, com medo do sofrimento. A fobia. Ok? A base está pronta. Espero que você goste desse overlay.
É o único que eu tenho animado. Tentaria usar ele mais. Então o que acontece, negão? Nesse processo de medo da verdade, você leva pra vida toda, né? E você se lasca, porque você para. Você para de aprender na vertical, evoluir, e fica prendido a uma certa limitação de crescimento horizontal. Você só consegue aprender coisas que estão abaixo de seu nível, com uma certa quantidade limitada, porque você só... Porque como é que funciona o intelecto? Você, digamos, você está no primeiro nível, você aprende até aqui, no horizontal e nessa alturinha. Você tem um limite de crescer horizontalmente, aprender horizontalmente. Para você expandir o horizontal, tem que expandir o vertical. Você sobe de nível e aumenta o horizontal, sobe e aumenta. Não tem outra forma, então você fica limitado por causa da fobia da verdade. O que você tem que entender é o seguinte: esse sofrimento, essa fobia não são nossos. Elas não são nossas, tá entendendo? São da Matrix para fuder a gente. Não é psicopata que bota na gente, não é coisa que a gente sente, não é empatia, nada. O próprio trauma é uma ilusão. Observe que toda a projeção da Matrix é uma ilusão. O trauma é uma ilusão. E essa fobia é um trauma. O que você tem que entender é que a partir de agora você tem que, toda vez que você lembrar, você se convença, olha, a fobia, por isso ou por aquilo, a dor de conhecer algo, não é meu. É a Matrix impondo em mim. Impondo a mim. Porque ela quer me privar de algo muito importante e muito bom. A Matrix é maligna. Certo? Ela usa os psicopatas. O trauma muitas vezes é associado ao psicopata, né? Ele faz algo, a Matrix identifica a situação e você memoriza que aquela situação com o psicopata lhe fez o mal e gera um trauma, né? Gera uma fobia e etc. Então o que acontece, negócio? O importante é, sempre que você se colocar na situação de trauma, de fobia, de sofrimento, você tem que parar, relaxar, deixar fluir. Porque a Matrix, ela manda seus músculos contraírem. Então você se contrai, você não percebe, o abdômen contrai, os músculos se contraem. E essa contração não permite você se concentrar no problema e você deixar fluir. Então você tem que aprender a relaxar. Quando vier a fobia, vier o sofrimento, você relaxa que ele flui. Com o passar do tempo, você vai ficando cada vez melhor nessa experiência de lidar com fobia, lidar com sofrimento. Cada vez mais. Por exemplo, a gente não tem medo de injeção. Isso é uma projeção maligna da Matrix. Todas as fobias que a gente tem são projeções da Matrix. Ela projeta uma situação com medo, sofrimento, e a gente acredita. Okay? Mas se Matrix fosse fácil, como tirar um plug da cabeça e entrar em exato, se fosse fácil daquele jeito ali, meu irmão, a gente já teria resolvido há muito tempo. Claro que aquela versão já existiu. Já existiram versões daquele tipo ali do filme, ok? Versões extremamente primitivas que não ilustram a Matrix como ela é de fato. Não chega nem perto. Longe. Matrix é extremamente complicado de resolver. Eu estou entregando a vocês aqui, começando a entregar aqui um produto que eu sofri muito, passei por muita coisa, vivi muita coisa, coisas terríveis, absurdas, continuo vivendo para finalizar essas questões e passar um produto para vocês se libertarem, ok? Porque vocês não conseguirão passar pelas mesmas coisas que eu passei, vocês não têm nem habilidade, nem capacidade para entrar. E mesmo se entrasse na situação, vocês morreriam logo, ok? Só para vocês entenderem. Se é que conseguiria sobreviver a entrar na situação, que não é a questão agora aqui. Eu não estou aqui para tratar de toda a Matrix. Estou para tratar dessa questão emocional, fobia, medo, trauma, ok? E a limitação, bloqueio. Beleza? Pronto. Então como é que funciona? Eu tô percebendo que eu tô me aproximando de algo que me dá fobia, que me dá um sofrimento. Eu percebo que estou contraindo o abdômen, estou contraindo o peito, costas. Deixa eu relaxar, deixa eu fluir, ó. Respiro e fico no mantra. Esse sentimento não é meu, isso não pertence a mim, isso é da Matrix, isso tá errado, isso não é meu. Na medida que você aplica o mantra, você tem que repetir. É igual a engenharia de software, repetição, mantra. Pensar que mantra não funciona para nada, não. Não funciona nas religiões de mentira. O mantra é necessário, porque a gente aplica mantra consciente ou inconsciente. Para você entender, quando você absorve um sentimento de fobia, fobia de injeção, você tem a fobia de injeção. Quando você absorve isso, é um mantra, né? O Matrix já tá fazendo um mantra sem você perceber em você. Quando você toma a injeção, você fica remoendo o mantra, remoendo aquilo ali.
E toda vez que você passa por aquilo, você remói. Então você está alimentando a Matrix em você, está alimentando a fobia, o trauma. Então para você fazer, você tem que fazer o processo reverso. Você tem que parar para pensar e fazer um mantra toda vez que puder. Isso não é real, isso é mentira, é uma fobia, é um trauma que a Matrix colocou. Não pertence a mim, eu não tenho isso em mim. Então, por exemplo, os psicopatas são malignos, plenamente malignos. Existem milhões deles aí, para não dizer bilhões, ok? Porém, as pessoas que não são máquina, narcisista, psicopata, que não são máquina e são malignas, elas não são malignas também. Elas foram controladas, a maldade da Matrix tomou conta plenamente dela. São agentes de psicopatas, são demônios também. Dificilmente liberta uma porra dessa, não dá para libertar. São pessoas totalmente controladas, falsas, manipuladoras, invejosas. Toda a energia de Matrix está penetrada nessas pessoas aí. Eu recomendo isolar. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa. Cara, entenda uma coisa, brother. Todas as vezes que alguém descobriu que alguém é psicopata, o psicopata pediu mais uma chance, a coisa só piorou, brother. É de mal a pior, brother. É morte, é estupro, assassinato, canibalismo, pedofilia, o caralho a quatro. Eu fico, rapaz. Lembre, somos 8 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo. São bilhões de casos diários, muitos bilhões de casos diários. A gente tem 24 horas por dia. Imagine quantos abusos os psicopatas cometem. Calcule por aí, né? Eu sei que entenda, eu nunca trabalharei com vocês, nunca trabalhei com vocês cálculos que vocês não entendam. Eu sempre pego números, associações, cálculos, intuições de números, de cálculos que vocês possam trabalharem. Eu nunca pegarei exemplos e construirei situações de cálculo que vocês não possam aproveitarem. Não precisa ser matemático não. Ok? Então acredito que eu possa finalizar por aqui, porque para você perder os medos da verdade, você tem que fazer o mantra, você tem que relaxar, você tem que se convencer que aquilo ali não existe. Ok? Você tem que deixar fluir, aquilo vai diminuindo, toma menos poder de controle seu, você se torna cada vez mais inteligente. O normal é que fique mais prepotente também, né? Mais arrogante, porque a Matrix impõe mais prepotência, mais arrogância. Você também começa a associar que aquela prepotência e arrogância não é seu. Entenda que se você estiver se achando demais porque está fazendo uma besteira dessa, você está começando, você está se achando especial, tem algo errado. Eu que sou foda, que resolvi o problema, não tenho isso porque você é um merda, teria. Pare pra pensar. Tem algo errado comigo ou com você? Você não sabe nem o que tá rolando. Então o que acontece, brother, é o seguinte. Eu tô finalizando aqui. O medo da verdade não é nosso, ok? Trabalhem ele. Se exponham a fobias também. Se aproximem aos poucos. Vão refletindo ali, fluindo. Pensando, é a Matrix. Diminua todo tipo de fobia, todo tipo de trauma. Vá fazendo isso aí, beleza? Acredito que eu consegui fazer um trampo legal aqui, sem fugir do tema mais uma vez, graças a Deus. Porque os primeiros vídeos eu tratava de vários assuntos, né? Aleatórios assim. Beleza? Espero que vocês gostem aí. Um abraço.